Você está ouvindo o História FM. Karl von Clausewitz. Você talvez tenha ouvido falar dele se você é da área de história, relações internacionais e afins, mas se você não sabe quem ele é, fica aqui que eu acho que você vai gostar. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Del Marguelles mais uma vez aqui conosco para falar sobre essa figura que é tão importante na história dos estudos militares e até mesmo da guerra em si. Então, Delmo, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Opa, boa tarde, Iclis. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas o pessoal vai ouvir esse programa. É um grande prazer, né, retornar aqui, né? Sempre uma grande alegria para mim, né? Já é o quinto, né? Eu acho que é o quinto programa, né, que a gente grava. E Clausewitz é um dos autores assim, muito queridos, né, por mim. Aliás, até apresentando, eu sou doutor em História das Ideias, eu fiz a minha tese de doutorado foi sobre Primeira Guerra Mundial, e a minha pesquisa do estágio pós-doutoral foi justamente sobre a leitura que Lenin fez de Karl von Clausewitz. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais quem foi esse militar prussiano, depois que eu dou um recado para vocês. Então, gente, seguimos aqui na luta para recuperar as perdas da nossa campanha do Apoia-se. As coisas estão voltando a dar certo e isso é graças a vocês que acompanham o nosso trabalho. Eu ainda estou decidido sobre esse negócio que eu falei para vocês de quando chegarmos a 1.200 apoiadores, não colocar mais anúncios de Spotify no meio do episódio. No momento, eu estou mais pendendo para fazer isso, né? Vou ter que ver qual vai ser o impacto no algoritmo, mas a ideia é pelo menos testar isso, né? Então, se nós chegarmos no estágio em que o História FM não toca nenhum anúncio automático do Spotify, é graças à galera que apoia em apoia.se/obrigahistoria. O link tá aqui na descrição e se você quiser fazer parte disso, você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$2 por mês, que é menos que um pacote de miojo. No final do ano dá R$24, é menos que um x-salada por ano para ajudar a manter o História FM no ar. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Fabrício Azeredo, Camila Dallavecchia, Cauê Assman, Hugo Lameu, Caio Chaves, Jonatas Paisan, Eduardo Lisboa, Abel Gonçalves, Fabrício Medeiros e Felipe Fragnani. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que esse programa existe, e se você quiser apoiar também, o link tá aqui embaixo na descrição, ou se você tá dirigindo alguma coisa e não pode ver o link, é apoia.se/obrigahistoria. Dá pra apoiar também pela chave Pix, que tá aqui embaixo na descrição, leituraobrigahistoria@gmail.com, nesse caso sem recompensas. Mas a nossa campanha do Apoia-se é a que realmente dá estabilidade para esse projeto continuar funcionando. Portanto, neste famoso Tratado de Guerra, 1832, pode-se dizer que Carlos von Clausewitz, verteu Napoleão em teoria. Ele é essencialmente lembrado pelas suas afirmações de que a guerra é uma continuação por diferentes meios da política. Para começar o episódio, eu queria te perguntar sobre quem era Karl von Clausewitz, pensando aqui na origem dele, família, juventude. Na próxima pergunta a gente vai entrar na carreira militar dele, mas o que a gente sabe de antes disso, se é que a gente sabe alguma coisa? A gente sabe pouco da vida pessoal de Clausewitz, né? A única coisa que se sabe de Clausewitz na vida privada foram as cartas que ele trocou com a esposa, porque Clausewitz teve uma vida quase que exclusiva vivida no exército. Então, Karl Philipp Gottlieb von Clausewitz, ele nasceu em 1º de julho de 1780, na Prússia, e faleceu a 16 de novembro de 1831. Que é até um dado interessante, né? Uma dessas curiosidades que não levam a lugar nenhum, né? Mas é interessante. Clausewitz faleceu 2 dias depois de Hegel. Na verdade, foi inclusive a mesma epidemia de cólera matou os dois, né? Então, Hegel morreu 14 de novembro de 1831 e Clausewitz 16 de novembro. Que até essa epidemia foi iniciada com a campanha dos prussianos e russos contra os poloneses em 1830. E Clausewitz era o oficial de Estado-Maior.
Então Clausewitz viveu apenas 51 anos, né, morreu jovem, quer dizer, para os termos do século XIX, não tão jovem assim, né, para hoje, muito jovem, e ele teve, como eu falei, uma vida quase que exclusivamente militar, né? Ele se alistou no exército prussiano em 1792, com 12 anos de idade. E dali também, 1792, foi o ano que as potências europeias declararam guerra contra a Revolução Francesa. Aí de 1792 até 1815, Clausewitz combateu os franceses, né? Ele tinha... O caso dele contra os franceses era pessoal, como a gente vai ver mais pra frente. E aí, sim, quando acabou a guerra, ele voltou para o exército prussiano, ou seja, que ele continuou combatendo Napoleão no exército russo. Então, a partir de um grande lobby, né, porque isso não era bem visto, nem era normal, nem era bem visto, né, você mudar de exército, através do lobby dos generais Scharnhorst e Gneisenau, Clausewitz foi aceito de volta no exército prussiano e promovido a general, né? E aí, sim, ele, entre 1815 e 1830, ele virou o diretor da Academia Militar de Berlim. E nesses 15 anos que ele desatou a escrever. Inclusive é aí que temos as obras póstumas de Clausewitz, né, em 10 volumes, né, dá umas 4.000 páginas, e que a viúva publicou a partir de 1831. Então, e justamente, né, nesses 3 primeiros volumes da Hinterlassene Werk, que temos a obra mais famosa de Clausewitz, da guerra, né? Então ele viveu só pela guerra, para a guerra, né? Pensou a guerra, e ele tinha 3 paixões, né? A paixão profissional pela guerra, a paixão pela esposa, Marie von Clausewitz, e o ódio aos franceses. E falando em ódio contra os franceses, agora que a gente tem esse resumão, os spoilers do resto do episódio, a gente vai entrar nos meandros. Então, qual foi a participação dele nas guerras revolucionárias, ou a gente talvez possa dizer do ponto de vista dele, antirrevolucionárias francesas? Até 1806, ele vai combater apenas como um oficial de escalão inferior, né? Então ele não vai tomar as decisões. Quando ele assiste a destruição do exército prussiano em Iena, 1806, ele não podia fazer nada, né? Só pôde reclamar depois, né, nos seus escritos. Eu teria feito diferente, né? Mas é claro, fica fácil, né? Depois que o evento ocorre, é muito fácil a gente falar que eu teria feito isso ou aquilo, né? É muito fácil falar, não, eu teria chutado aquele pênalti do lado esquerdo, né, para o goleiro não pegar, né? Mas então aí só depois, né, de 1806, que inclusive ele ficou como refém na França, aí após o retorno dele à Prússia, que aí ele ingressa no curso de Estado-Maior, e aí que Scharnhorst e Gneisenau percebem, né, a genialidade dele, e aí ele começa a ter uma atuação mais incisiva, né? Tanto que aí em 1810, 1811, já estava bem claro para Clausewitz e para outros oficiais prussianos que ia chegar um momento que a Prússia seria obrigada a fazer uma coalizão junto com a França contra a Rússia. E isso acontece em 1812, né? É quando Napoleão invade a Rússia. E aí, já precavidos com isso, já esperando que isso acontecesse, Clausewitz e outros oficiais prussianos pedem baixa do exército e se juntam ao exército russo para continuar combatendo Napoleão, né? Como eu falei, o caso dele com Napoleão era pessoal, né? Tanto que nos seus momentos de folga, Clausewitz se dedicava a 2 coisas, né? A escrever cartas de amor para a esposa, cartas de amor bem apaixonadas, e 2, fazer planos de campanha contra a França. Então, olha só, né? Para dessa vez a gente vai acabar com a França indo por aqui, por ali, ou seja, a falta que faz um PlayStation, né, na vida do cidadão. Então, que ele só podia se divertir há 200 anos atrás com lápis e papel e pensando na França. E nas guerras napoleônicas, qual foi a atuação dele? Me parece que ele teve uma carreira proeminente durante essas guerras, inclusive atuando em mais de um exército diferente, né? E você até cantou a bola sobre isso antes e tal. Como é que foi isso? Ele, como eu falei, né, ele levava o caso do ódio contra a França muito sério. Então ele consegue, né, ele era um brilhante oficial, né, e mais brilhante ainda como teórico. E aí ele vai para o exército russo, né, então participa de toda a campanha contra a França, né, na Rússia. E aí quando Napoleão foi derrotado em Borodino, né, ele volta
sai da Rússia no ano seguinte, em 1813, né? Com 90% de perdas, né? Napoleão só volta para a França com 60 mil soldados, né? Ou seja, ele partiu para a Rússia no ano anterior com 600 mil, e a partir daí a Prússia, né, já livre daquela constrangedora aliança com a França, porque foi uma aliança forçada, né? E aí a Prússia entra em uma nova coalizão contra Napoleão. Então, nesse ínterim, daí, né, de 1813 até 1815, Clausewitz ele se tornou um oficial de ligação entre o exército russo e o exército prussiano. E aí sim, só após 1815 que aí ele é perdoado e retorna ao exército prussiano. E foi mais do que perdoado, né? Ele foi promovido a general. Então, em 1815 ele tinha 35 anos, né? General aos 35 anos, e ainda foi indicado, né? Tudo aí, porque com a influência de Charnos Gneisenau, e ele foi indicado para ser diretor da Academia Militar de Berlim, que também não era pouca coisa, né? E foi nesse período aí de 15 anos na Academia Militar que ele teve o tempo, né, para escrever. E escreveu bastante, né? Em vida, ele só publicou 2 artigos. E ainda assim, os 2 artigos foram com pseudônimo. Porque expressar a opinião dele sobre o exército prussiano, vivo ainda, e dentro do exército prussiano, ia provocar retaliações, né? Então, pensem bem você, ouvinte, deve pensar na mentalidade militar. O militar prussiano é muito pior. Todos aqueles defeitos, né, que vemos na mentalidade castrense, os prussianos conseguem amplificar isso, né? Então, Clausewitz teve que publicar esses artigos, né, na revista Neue Bellona de forma anônima. Aí sim, após a morte dele, a viúva publicou tudo. Que aí já não teria mais contra quem, né? Contra quem haver retaliações. E depois da vitória definitiva contra Napoleão, como é que foi o resto da carreira e da vida dele, levando em conta que ele morreu relativamente cedo, aos 51 anos? Ele, como eu falei, né, de 1815 a 1830, ele permanece ele é indicado e dirige a Academia Militar de Berlim. Em 1830, os poloneses se revoltam. Que aí, vamos lembrar, né, a Polônia existiu enquanto Estado independente até o século XVIII. No século XVIII, a Polônia foi fatiada, né? Na prática foi fatiada e dividida entre Prússia, Rússia e os Habsburgos, e depois a Polônia só volta a existir como Estado independente em 1918, 19, né? Na verdade, né? A Grande Guerra acabou em novembro de 18 e aí em 19 a Polônia reaparece. Nesse ínterim, então, o problema polonês era um problema dos Hohenzollern, dos Romanov e dos Habsburgos, né? Então, quando os poloneses se revoltaram em 1830, ou seja, das revoluções de 1830, 1848, os poloneses pegarem armas, né, exigindo a autodeterminação, sem sucesso, né? E aí, então, em 1830, o exército prussiano reprimiu essa revolta polonesa e Clausewitz era justamente o chefe de Estado-Maior, né? Que é até interessante notar o que é um Estado-Maior. O Estado-Maior foi uma coisa inventada foi inventada à época de Clausewitz. Foi um modo que os prussianos desenvolveram um método para emular a genialidade de Napoleão. Ou seja, Napoleão ele conseguia planejar as campanhas e executar as campanhas militares. É gênio militar, né? E ou seja, já que os Napoleões não nascem, né, em cada esquina, né? Ou seja, a gente só pode pegar outro general melhor do que Napoleão como general, a gente só vai pensar em Alexandre o Grande, né? Então, já que Napoleões não nascem toda hora, em qualquer lugar, os prussianos imaginaram isso, né? O Estado-Maior, que enquanto você teria os generais de campo, né, que seriam responsáveis por executar as campanhas, o Estado-Maior seria responsável por planejar as campanhas. Então, se eu fosse comandante do exército prussiano, também não teria a menor dúvida, né, em nomear Clausewitz como meu chefe de Estado-Maior. E aí sim, aí pronto, aí nas campanhas estourou a epidemia de cólera e essa epidemia horrorosa, né, levou 2 grandes pensadores de uma vez só, né, de base, né, como eu falei no início, né, Hegel e Clausewitz. Já pensou como seria prático você usar uma roupa o dia todo e ficar tranquilo que ela vai permanecer desamassada, não vai fazer você suar tanto como uma camiseta normal de algodão, vai dissipar o suor mais rápido para você não acabar o dia todo fedido e dá para usar tanto em situações casuais quanto em muitas situações de trabalho? Pois é isso que você consegue usando o Insider. E com o meu cupom HistóriaFM você consegue 10% se for cliente recorrente e 15% se for cliente novo, comprando com um novo CPF. E dá para somar os descontos
descontos e promoções que o site já te dá com o desconto do meu cupom. Então dá para conseguir até mais desconto que isso, dependendo do dia que você compra. Então aproveita e renova o teu guarda-roupa com a Insider. Aqui eu queria entrar um pouco mais em perguntas relacionadas ao livro, né? O Von Krieg, que virou uma das obras militares mais populares da história, graças em grande medida à esposa dele. Você já falou um pouco disso e tal, mas vamos adentrar, né, no assunto. Primeiramente, eu queria pedir para você falar do livro como um todo e da publicação póstuma dele, né? Quais partes do livro estavam completas quando ele morreu? Quais foram publicadas incompletas? Se a esposa dele escreveu alguma coisa ou não? Se teve alguma coisa nele que foi censurada? Ok, vamos lá. Primeiro, a esposa de Marie von Clausewitz não mexeu em nada, né? Ela pegou do jeito que estava e publicou. Felizmente, Clausewitz, ele deixou 3 notas escritas entre 1827 até 1831, né, ele ia incorporando essas notas aos seus manuscritos. Então ele só considerava pronto mesmo só o capítulo 1 do livro 1 do Von Krieg. E também devemos chamar a atenção, né, que a publicação do Von Krieg levou alguns anos, mas ele foi publicado dentro aí de uma obra maior, né, que foi o Winterlassene-Werke, né, ou seja, obras póstumas de Clausewitz, né? Esse Winterlassene-Werke, ou seja, tudo aquilo que ele escreveu, foi entre 1832 e 1837, né, 5 anos, foram mais de 4.000 páginas, né, em 10 volumes. O Von Krieg, né, que é a obra-prima, né, do Clausewitz, ocupa os 3 primeiros volumes do Winterlassene-Werke. E até, inclusive, aqui no Brasil, a gente só teve só 30%, né, das obras completas de Clausewitz foram publicadas, né, que é justamente Von Krieg, e temos uma edição da Martins Fontes sobre a campanha de 1812 na Rússia, que inclusive o Clausewitz ele narra isso aí com informações de primeira mão, porque ele estava lá, né? Inclusive, essa edição não é muito boa, né? Porque essa edição foi traduzida do francês, né? E como todos nós sabemos, tradução de tradução é um lixo, né? Então, vamos ver, quem sabe algum dia a gente tem isso publicado, traduzido direto do original. Então, essas obras completas de Clausewitz, elas só eram conhecidas até 1870 só dentro do exército prussiano, só na Prússia, né, mesmo, né, mas aí com a vitória dos prussianos sobre os franceses na guerra de 1870, ainda mais quando o velho Moltke falou, né, o velho Moltke foi o arquiteto da vitória em 1870, ele era o chefe de Estado-Maior, e o velho Moltke falou, olha, tudo que eu sei eu aprendi com Clausewitz. Aí pronto, e aí todos os Estados-Maiores de todo mundo, você começa a ler Clausewitz, inclusive começa a se fazer Estados-Maiores nos exércitos de todo mundo. Então aí a fama, né, de Von Krieg só foi amplificada, né? É interessante também notar, porque, veja bem, né, até Clausewitz, você tem vários autores que inclusive eles buscavam fazer autopromoção. É aquela coisa, né, também, né? Se o cara não faz propaganda de si mesmo, quem é que vai fazer, né? Você tem toda aquela onda do escritor militar de afirmar, não, quem me lê vai ganhar sempre. Jomini falou isso, né? Jomini se arrogava de ser o único intérprete de Napoleão. Só eu que sei ler Napoleão, então quem me lê vai ganhar sempre, né? E é engraçado como essa bobagem, ela quase que surge espontaneamente, né? Sun Tzu escreve a mesma bobagem, né? No seu Arte da Guerra, né? O general que me lê vai vencer todas as batalhas, né? A primeira vez que eu li essa bobagem, né? Vejam bem, né? Eu não gosto do Sun Tzu mesmo, mas a primeira vez que eu li esse nonsense, a primeira coisa que veio à cabeça foi, então e se 2 generais leram o Sun Tzu, vai dar o quê? Empate? Ou seja, é uma afirmação infeliz, né, para ser educado, né? E já Clausewitz é o primeiro a abandonar, nem passar por perto disso, né? O que Clausewitz fala da guerra? Que a guerra, ela não é ação sobre uma massa inerte, a guerra é uma colisão de 2 forças vivas, ou seja, um lado que é a vitória, por outro lado também. Então, nessas interações não há como definir de antemão quem vai ser o vencedor, né? Então a guerra, inclusive Clausewitz compara a guerra ao jogo, o jogo, como a gente diz aqui sobre o futebol, né? Mas isso se aplica a qualquer jogo, a qualquer competição agônica, o jogo só termina quando acaba. Então você tem todo esse complexo caso, né, de interações. Então essa é a primeira coisa, né, que Clausewitz chama a atenção. É uma obra de um fôlego maravilhoso, né? Tanto que Clausewitz
ele vai definir, ele oferece 3 definições para a guerra no capítulo que ele considerava pronto. Todo o resto merecia como eu falei, né? Todo o resto merecia uma grande revisão, mas mesmo assim é de uma coisa impressionante, né? Mesmo incompleto, Da Guerra é uma obra maravilhosa. Então, a primeira definição que Clausewitz faz da guerra: duelo, Zweikampf, né, em alemão. A guerra é um duelo na mais vasta escala. Interessante, né, que o duelo é um jogo, né? O duelo é uma competição agônica. Se bem que, quando a gente compara, a gente faz comparações, há limite para as comparações, né? A comparação serve como uma porta de entrada, né, para a gente ver processos semelhantes se desenvolvendo, porém, chega um momento que a gente não... que essa igualdade se desfaz, né? E eu digo isso porque o duelo também pressupõe, qualquer duelo, né, pressupõe igualdade de condições, né? Ambos os lados têm que ter o mesmo equipamento disponível, né? Seja um duelo de espadas, de pistolas ou de insultos, né? Que inclusive num duelo tradicional, cada duelista leva um padrinho, né, para testemunhar que tudo foi feito conforme as regras, né? A guerra também não é isso. A guerra é um duelo onde 2 lados vão buscar a vitória e o resultado da guerra já justifica, mas para por aí. Mas ainda assim, você tem essa característica do jogo, né? Mas aí Clausewitz, quando compara a guerra a um jogo, que aí vamos lembrar, né, as comparações entre guerra e jogo são as mais antigas possíveis, né? No Velho Testamento, no 2º livro dos Reis, a gente vai encontrar lá uma descrição de batalha, né, que os jovens se ergam e joguem perante nós, né? Em português fica horrível, né? Melhor em latim, né, de São Jerônimo, né? Ludam, surgam pueri ludam cora nobis, né? Que joguem, ou seja, que batalhem, né? Mas ainda assim Clausewitz lembra, né? Mas a guerra funciona como um jogo, porém, olha o limite aí da comparação. Mas a guerra é um meio sério, dirigido a um objetivo sério. Essa é a primeira definição. A segunda é que a guerra é um ato de violência destinado a forçar o adversário a se submeter à nossa vontade. E esse também é uma definição seríssima de Clausewitz. Porque aí vejam bem, né? O objetivo da guerra não é conquistar território, não é destruir exércitos, não é buscar uma batalha principal. O objetivo da guerra é desarmar o inimigo. O que Clausewitz quer dizer com isso? Com desarmar o inimigo? É convencer o adversário de que é muito melhor para ele se render e se submeter à nossa vontade do que continuar resistindo. É por isso que, por exemplo, temos um problema quando se fala em guerra ao terror na atualidade, né? Como é que você vai convencer um homem-bomba que é melhor ele se render e se submeter à nossa vontade? Então, quando você tem homens-bomba, né, então você já tem um problema de princípio, né? E também guerras contra o terror foram feitas para não serem vencidas, mas isso já é outro detalhe. Mas então, o objetivo da guerra é impor a nossa vontade sobre o adversário. E, é claro, não deixar que ele imponha a vontade dele sobre a gente. A terceira definição, né, eu acho que a gente vai falar dela mais para frente, né, que é a mais notória, mas podemos só citá-la, né, e depois vamos desenvolvê-la, é que a guerra não é somente um ato político, mas um verdadeiro instrumento político, uma continuação das relações políticas, uma realização dessas por outros meios. Que essa é a definição mais famosa de Clausewitz. A guerra é a continuação das relações políticas. Mas isso a gente vai desenvolver mais pra frente. E se eu estou me lembrando bem, ainda você perguntou sobre o capítulo censurado, né? Sim, teve algumas edições do Da Guerra que tiveram um capítulo censurado. E é engraçado que Clausewitz escreveu esse capítulo, ele escreveu de forma... Ele estava desconfortável, né? Ele pede 1000 desculpas quando começa o capítulo. Ele fala, gente, vejam bem, né? Eu não sou um revolucionário, calma, né? Não me julguem. Que é o capítulo 26 do livro 6º da guerra, que é o armamento do povo, o Volksbewaffnung, armamento do povo, aonde ele coloca, né, que quando o seu país é invadido, você pode colocar o povo para lutar contra o inimigo, fazer uma guerra de guerrilhas, que é interessante também o conceito de guerra de guerrilha. A palavra guerrilha, né, significando essa pequena guerra, o que é a guerrilha, né? É uma guerra assimétrica, né, ou seja, de uma força irregular, muito menor, né, muito mais fraca do que a força antagônica, ela bate e corre, né, ela executa ataques rápidos, furtivos, sorrateiros, né, e desaparece, e que justamente não tem como enfrentar o exército mais numeroso, mais bem equipado, numa batalha principal, não, que eles seriam dizimados. Então daí o bater e correr. Os espanhóis inventaram isso no século... inventaram o termo guerrilha, né, no século XIX, que a gente vê esse tipo de guerra naquilo que era chamado de guerra brasílica,
no século XVII, né, dos colonos no Nordeste, né? Você chamar de brasileira demais, né? No século XVII, pensar numa nação brasileira no século XVII é demais, né? Já que nós dois sabemos que o Brasil é uma invenção da historiografia do século XIX, mas havia um tipo de guerra brasílica, né? Que era esse bater e correr, que os holandeses reclamavam horrores, né? Então essa é a pequena guerra. E Clausewitz ensinou essa pequena guerra e ele desenvolve esse conceito de pequena guerra no armamento do povo. Ou seja, o seu país é invadido, então você distribui armamento para o povo, para ele resistir, para ele atacar o invasor. E aí, por isso que ele pede 1000 desculpas, né? Porque isso parecia revolucionário, né? E a censura ao capítulo em edições posteriores do von Krieg demonstra isso. Que é até interessante, né? O jurista alemão Carl Schmitt, século XX, né? Aderiu ao nazismo, inclusive, o infeliz. Carl Schmitt, ele chama atenção para um decreto prussiano de 1813, assim que Napoleão foi derrotado na Rússia e a Prússia se livrou dessa influência francesa, teve um decreto prussiano de 1813 que autorizava e, na verdade, ordenava que a população se rebelasse em caso de conquista estrangeira. Esse artigo é um barato. Que todo cidadão... Que, veja bem, o alemão é todo certinho, né? Então você tem que ter uma lei que diga a hora para ele se revoltar. É mais ou menos isso. É engraçado. Então, esse decreto de 1813, ele autorizava, ordenava, né, que se rebelasse contra a invasão estrangeira, né? E até nos termos da lei, né, eles teriam que criar o caos completo, né? Era uma obrigação, né, de todo súdito prussiano. Mas só que aí depois, os próprios prussianos, meses depois, perceberam que esse artigo era perigoso. Porque eles falaram isso pensando nos franceses. Mas, e se a população começasse a encarar o rei da Prússia como um inimigo estrangeiro? Ele está aqui só explorando a gente, fazendo isso e aquilo, porque nós não vamos lá e arrancamos a cabeça dele. E aí sim... E aí, percebido o tanto que era perigoso, eles revogaram esse artigo na sequência, né? Então, o armamento do povo está dentro disso aí. E o que é, uma coisa bem interessante, né? Que ainda mais, vamos lembrar que a Revolução Francesa ela solta várias forças, entre elas a ressignificação do nacionalismo. Então, se antes você tem um rei escolhido por Deus, a partir da ideia de Estado moderno, nacional, o homem de Estado, seja rei, seja lá o que for, ele é o cidadão número 1. E se os demais, e se o corpo cidadão de um país começar a achar que o cidadão número 1 não está cumprindo seu papel? Opa, é o momento de ventilar o pescoço do cidadão número 1. Então, o armamento do povo é um perigo. E a reflexão mais famosa desse livro é a de que a guerra é a extensão da política por outros meios, ou a política com a adição de outros meios, algo nessa linha, né? Você poderia nos explicar em detalhes o que ele quer dizer com isso e como essa reflexão foi mal compreendida por outros autores, porque isso infelizmente aconteceu? Sim, que aí vamos lembrar de Raymond Aron, né? Raymond Aron, que eu vou falar dele no final, né? Mas Raymond Aron foi minha porta de entrada para Clausewitz. E caramba, né? E nesse livro sobre Clausewitz, Raymond Aron coloca, olha, que isso se aplica, né, a todos os grandes autores, né? Se aplica a todos os autores clássicos. Não só Clausewitz, mas a Marx, Aristóteles, Platão, Hegel, todos os clássicos, né? Que todo grande autor é muito mais citado do que lido e muito mais lido do que compreendido. Então, 99% das pessoas que criticaram essa assertiva de Clausewitz não leram Clausewitz. Eles só ouviram falar que ali foram criticar. E o 1% que também discorda leu e não entendeu o que ele queria dizer, né? Então, é isso, né? Muito mais citado do que lido e muito mais lido do que compreendido. Que até aí, até Hannah Arendt, né? Uma autora que me é muito cara também, que eu sou um leitor de Hannah Arendt, até Hannah Arendt caiu nesse mesmo erro. Mas vamos lá, né? Mas antes da gente chegar na crítica de Hannah Arendt, né? Na crítica errada, né? Vamos lá, né? Então Clausewitz, como eu falei, ele coloca a guerra como algo indefinido, né? Basicamente, para a guerra você planeja, você treina e torce para dar certo. Você nunca sabe o resultado de antemão.
Por quê? Porque temos a colisão de duas forças vivas, né? E aí temos aquilo que Clausewitz chama de ações recíprocas, né? 3 ações recíprocas. Que vejam bem, né? Em Clausewitz, a guerra se apoia num tripé: povo, exército, liderança política. Então ele pensa uma ação recíproca para cada um desses pontos. Então a primeira ação recíproca, né? A guerra é um ato de violência e não há limite para a manifestação dessa violência, ou seja, o adversário me bate com força, eu vou bater nele com força e 3/4. Ele me bate com 5 vezes força, eu vou revidar com 10 vezes força, até um vencer. Isso aí, esse primeiro ato recíproco remete ao povo, né? Ou seja, o ódio nacional, né? A bestialidade de um povo, né? E aí então, a violência não tem limites, porque... E vejam bem, nessas ações recíprocas, a Clausewitz está pensando do ponto de vista teórico. Segunda ação recíproca, né? É necessário desarmar o inimigo, né? Como eu falei, é preciso que se faça o adversário não querer mais resistir, né? Ele achar que é melhor para ele se render do que continuar a resistir. E aí, é claro, né? Ou seja, a segunda ação recíproca também trata do labirinto tático. A partir do momento que eu estou jogando com alguém, esse alguém tem a chance de vencer, eu também tenho a chance de vencer. Ou seja, enquanto o jogo está rolando, um dos lados tem a possibilidade de vitória. Por isso que cada um está num labirinto tático, né? Que até a gente pensa, por exemplo, num jogo de xadrez. Num jogo de xadrez, e eu só jogava xadrez só quando era criança, né? Tem mais de 40 anos que eu não jogo. No jogo de xadrez não basta apenas você cumprir o seu plano para encurralar o rei adversário. Você também tem que atrapalhar a jogada do seu adversário. Então, o princípio básico que eu aprendi quando era moleque era, quando você mexe uma peça, um cavalo, uma torre, um peão, whatever, você não mexe só essa peça para cumprir o seu objetivo maior, que é cercar o rei adversário e vencer a partida. Cada peça que você movimenta, também o ideal, o correto, né, o desejável, é que essa peça também ameace alguma peça do adversário. Por quê? Aí você está limitando os movimentos do seu adversário. Aí o seu adversário vai ter que levar em conta a ameaça, ele vai ter que ou tomar medidas defensivas para conter aquela ameaça em potencial, ou vai ter que ignorá-la, vai ter que sacrificar a peça para continuar cumprindo o plano dele. Mas então ele vai ter que tomar uma decisão. Ele não vai ter essa liberdade de ação toda, né? Então, daí esse é o labirinto tático. Cada lado dita ao outro lado as suas regras. Isso corresponde às forças armadas, né, ao exército. Clausewitz não pensou na questão naval, né? Pensou apenas em luta em terra, né? Mas então isso vai remeter às forças armadas. E a terceira ação recíproca, né? O máximo desenvolvimento das forças. A firmeza, a resolução com que você vai tentar levar a guerra até o final. Basicamente, se o seu objetivo militar é irrisório, é fraco, a tendência à paz é gigantesca, ou seja, porque aí que trabalho se vai querer ter para perseguir esse objetivo militar? Um objetivo militar irrisório politicamente, a tendência à paz vai ser gigantesca. Se ele for mais irrisório ainda, nem vai ter guerra. Já, pelo outro lado, né, um objetivo militar fundamental, essencial, importantíssimo, ambos os lados vão persegui-lo com toda a força, né? Então, isso aí remete ao homem de Estado. Então, a guerra é um ato de violência, não tem limite. Mas isso é um ponto teórico, porque na prática, o que pode levar a essa limitação do ato de guerra? Né? 2 coisas. E a primeira, essa que eu falei, né, do objetivo militar proporcionar importância política, e 2, o conhecimento imperfeito da situação, ou seja, eu não sei o que vai acontecer, né? Porque numa guerra também, a gente só sabe direito o que está acontecendo no nosso lado. E olhe lá, né? E olhe lá. Que também, se o líder, né, como o Mussolini da vida, né, se o líder, né, ele tem mania de punir o mensageiro pela má notícia, que é um péssimo hábito, os seus assistentes não vão falar o que está acontecendo do lado dele, né? Só vão falar aquilo que ele quer ouvir, né? Então ele não vai saber de nada que está acontecendo. Então isso tudo, ou seja, a questão da importância política do objetivo militar e o conhecimento imperfeito da situação vão impor limites ao ato guerreiro. Por quê? Porque a guerra é um ato político. A guerra é um ato político por excelência. Vejam bem, o que Clausewitz quer dizer com isso? Que a política é suja? Que a guerra é... Não quer dizer nada disso. Ele só quer dizer isso, ele escreve com todas as letras que o objetivo político é o fim e a guerra é um meio. E você não pode conceber o meio independente do fim. Né? Ou seja,
Como, por exemplo, né, nos anos 70, né, 2 choques do petróleo. E o Brasil não era autossuficiente na produção petrolífera. O que o Brasil podia fazer, então? O Brasil tinha 2 caminhos. Invadir a Venezuela e tomar os campos de petróleo deles. 2, fazer um combustível nacional autossustentável, né, o álcool. O Brasil preferiu fazer o álcool. E por quê? Né? Porque também era a melhor decisão possível. Né? Se a gente invadisse a Venezuela atrás dos campos de petróleo deles, isso ia provocar, não só ia lascar, né, toda a política externa brasileira desde o fim da Guerra do Paraguai, como também ia acabar provocando uma intervenção dos Estados Unidos para proteger a Venezuela. Ou seja, ia ser uma dor de cabeça miserável, né? A pior escolha possível era a invasão da Venezuela. Logo, o que nós fizemos? Investimos em ciência e tecnologia, desenvolvemos o álcool combustível. Então, o homem de Estado, ele escolhe em última instância o interesse nacional, né, como diziam Pierre Renouvin e Jean-Baptiste de Roselle, historiadores franceses, né, das relações internacionais, e para atingir esses objetivos, o homem de Estado tem vários meios. Investimentos em ciência e tecnologia, educação, relações diplomáticas, comércio externo e a guerra. Então, Clausewitz não fala que a guerra é um ato racional. É claro que ele não comete essa loucura, porque não é mesmo. Né? Há toda uma empiria aí que mostra que não. Mas, num Estado minimamente bem organizado, a guerra só será utilizada quando valer realmente a pena. Ou seja, só e se, somente se, valer a pena. Porque senão, não. E ainda lembrando que a guerra é o campo do perigo. Você entra numa guerra e você não tem garantias que pode vencer essa guerra. Então, você tem que pensar muito bem antes de entrar numa guerra. Então, daí que o objetivo político é o fim e o meio militar, e a força militar é o meio. Inclusive, né, é em Clausewitz que a gente vê aquele princípio básico de qualquer Estado bem estruturado. Né? Quem é que manda nas forças militares num Estado bem estruturado? A liderança civil. Né? Então, aqui no Brasil, o estabelecimento de um Ministério da Defesa, em 1999, com o ministro civil da Defesa, cara, isso faz muita diferença e é uma coisa excelente, né? Mesmo tendo essa lambança aí no outro governo, né? Em 2 governos, né? O golpista Temer e o governo Bolsonaro botaram generais como ministros da Defesa, né? O que contraria, né, a ideia totalmente. Mas por quê? Então o militar, ele é um técnico. Você dá ordem para o militar, vai lá e conquista aquele vale, aquela montanha, aquele país. Ele fala assim, senhor, vai lá e conquista. Ou então explica porque não conquistou. Mas quem determina os objetivos a serem conquistados é a liderança política. Né? Por isso que é muito importante, né? E por isso, né, para fechar essa minha longa arenga aqui sobre essa parte, é daí que está o erro da Hannah Arendt, né? Que a Hannah Arendt, no Crises da República, ela falou uma bobagem, ou seja, ela não leu Clausewitz, claramente, né? Que ela afirma que o armamento nuclear tornava obsoleta a declaração de Clausewitz, né, sobre a guerra ser a continuação da política por outros meios. E ela estava totalmente errada, porque aí sim, com a questão nuclear, é que essa máxima de Clausewitz se torna mais necessária ainda. Absolutamente necessária. Sem a direção política, a gente vai fazer uma guerra insensata. Né? Que aí uma coisa interessante, né, uma historinha aqui para contar, né, para os nossos ouvintes. O Robert McNamara foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, né, entre 1960 e 1961, né, e 1968. Ele foi secretário de Defesa do governo John Kennedy e depois do governo Lyndon Johnson. Aí foi demitido em 68. É ele que um dos grandes responsáveis por botar 500 mil soldados do Vietnã em 68. Né? Você começou só com 25 pilotos de helicóptero em 61. E McNamara, não precisamos falar muito dele aqui, né, porque o episódio não é sobre ele, mas uma coisa, ele podia ser acusado de várias coisas, mas de burro, né, de ignorante, ele jamais poderia ser acusado. Ele era extremamente estudioso, era um leitor sagaz, e aí quando Kennedy o convidou para ser secretário de Defesa, né, eu não vi o McNamara falando isso em lugar nenhum, também eu não li a biografia dele, mas eu sou capaz de apostar que ele parou para ler Clausewitz, parou para ler o da guerra, porque na crise dos mísseis
mísseis, né, de Cuba, ele deu uma resposta que ele só pode ter tirado da guerra, né? Que aí, quando o Kennedy se reúne com todo o secretariado, né, ele pergunta: muito bem, senhor secretário, e agora? E aí o McNamara olha para o Kennedy, né, e responde, né: senhor presidente, nesse momento precisamos de duas coisas. Veja bem, né, a situação, né? Os soviéticos tinham instalado mísseis balísticos em Cuba, de médio alcance, né, que dava para varrer todos os Estados Unidos, né, com chamas nucleares. Os Estados Unidos descobriram, né, que os aviões U-2 e tal, e alguns, né, na Casa Branca falavam em invadir Cuba e acabar com tudo, né? O general Curtis LeMay queria invadir, né? LeMay era um sanguinário, né? Basta lembrar o que ele fez no Japão. E a McNamara fala isso, né? Senhor presidente, precisamos de duas coisas. Primeiro, precisamos de um plano de ataque bem específico contra Cuba. Quantos soldados, quantos aviões, um plano bem específico, bem tal. Quando o plano estiver pronto, aí é o passo 2. Devemos considerar as consequências. Cara, isso é Clausewitz. No livro 8 da Guerra, né? Tem um capítulo lá que é Guerra Real e Guerra Total e Guerra Real. Peraí. Guerra Absoluta e Guerra Real. Capítulo 2 do livro 8. Né? Clausewitz fala, e veja bem, né, ele escreveu isso mais de um século antes, né, da detonação do artefato nuclear em Alamogordo, né, e depois dos artefatos em Hiroshima e Nagasaki. Clausewitz não fazia ideia do que seria uma bomba atômica, mas ele escreveu isso no livro 8. Quando a guerra se aproxima do absoluto, não podemos dar o primeiro passo sem considerar qual será o último passo. Cara, ou seja, a Arendt estava absolutamente errada, né? Que é claro que agora todos os ouvintes já estão concordando comigo. Não é Clausewitz, ele jamais será obsoleto, né? Ainda mais no período nuclear. Essa norma, essa assertiva dele, normativa, jamais deu o primeiro passo antes de considerar o último, né, numa guerra total. Isso é um manual de sobrevivência. Simplesmente, né, um manual de sobrevivência. Ufa! E pronto. Próxima pergunta. Quem talvez tenha sido um dos maiores e certamente um dos mais influentes pensadores da guerra, o prussiano Karl von Clausewitz. Clausewitz faz uma diferenciação entre a guerra ideal, a guerra real e a guerra absoluta. Qual a definição de cada uma dessas guerras e que exemplos históricos nós temos delas? Ou pelo menos das duas que não são a guerra ideal, né? Porque como eu falei, né, a guerra ideal é aquilo que ele pensa nas ações recíprocas. Que a guerra é um ato de violência e não há limite nenhum para essa violência se manifestar. Ou seja, eu te ataco com força, você me ataca com força e meia, eu te ataco com 3 forças, e aí sim até ser exterminado. Essa aí é a guerra ideal. Mas a guerra ideal, como o próprio nome já entrega, né, ela só existe no plano das ideias. Por quê? Porque na teoria não há nenhum limite para conter a manifestação da violência. Na prática há um limite que se chama intenção política. A guerra é um ato político. Portanto, as intenções políticas vão limitar o ato de guerra. Então, essa é a guerra real, né? Então, é como agora a guerra contra o Irã, né? Ou seja, que foi... é muito mais... para um analista, assim, é difícil comentar a guerra do Irã sem rir, né? Porque agora, com o pedido de paz do Trump, ele estava querendo... O objetivo do Trump, né, pedir a paz para o Irã, foi reabrir o Estreito de Hormuz, né? E detalhe, antes da guerra começar, o Estreito de Hormuz estava aberto, ora essa. Então, ou seja, que espécie de idiota é você, né? É isso que eu perguntaria para o Trump, né? E eu acho que vários generais perguntaram isso, né? Que vários generais estadunidenses foram demitidos em sequência, né? Ou seja, então, a guerra real, ela vai enfrentar essas limitações da questão política. Ou seja, o quanto mais importante for o objetivo a ser alcançado, mais os lados em contenda vão se esforçar pela vitória, e no outro limite, quanto menos importante for esse objetivo, mais os lados vão tender à paz. Então daí, essa é a guerra real. Que também é outra coisa importante, né? Com algumas exceções, um
um homem de Estado, ao conduzir operações militares, ele tem que lembrar de uma coisa essencial. A menos que você extermine seu adversário, você vai ter que conviver com ele depois, né? Então, e aí, né? É claro, as exceções são, por exemplo, a Terceira Guerra Púnica, né? Que Roma simplesmente riscou Cartago do mapa, né? Ou seja, a população foi morta, a cidade incendiada, as cinzas espalhadas ao vento e o terreno ainda foi salgado para não crescer mais nada lá. Então essa seria uma guerra absoluta, né? E muitos colocam que a guerra absoluta, então, ela também não vai existir, ela só vai existir, ou seja, que até ela pareceria muito aí com a guerra real, ou com a guerra ideal, né? Porém, né, no meu estudo, né, sobre Lenin lendo Clausewitz, né, no exílio na Suíça em 1915, né, Lenin teve acesso à primeira edição, né, da guerra, né, os três primeiros livros lá do Winterhalsenwerk. Ele pôde ler o da guerra aí, né, que foi um militante do partido, né, que havia participado, que era oficial russo, né, oficial do exército czarista, né, que participou da guerra de 1905, emprestou para Lenin, né, esse exemplar, né, do Clausewitz. Lenin, quando ele pensa a guerra absoluta, ele vai pensar num passo além, que a guerra absoluta justamente parte para esse ponto, né, onde o extermínio do outro é uma condição para a vitória. Então Lenin pensou, na verdade, uma guerra absoluta de classes. Lenin, quando ele está lendo o Clausewitz, ele pensa, né, em 1915, né, o mundo estava já atolado, já estava no segundo ano da Grande Guerra de 14-18. Então Lenin pensa, né, como transformar isso numa guerra civil mundial, né? Como transformar isso numa guerra mundial de classes. Que aí sim, né, para a classe proletária tomar o poder. Mas aí depois, é claro, aí a gente vê depois em Trotsky, né? Trotsky mantém isso, né, com a tese da Revolução Permanente. Mas ao longo da Guerra Civil na Rússia, né, Lenin percebe que não havia como, né, manter isso, né? Que eles têm que se contentar com a fórmula de socialismo num só país, né? É claro, sonharam bastante, né? Em um dado momento, entre 1919 e 1920, até parecia que podia ser possível, né? Tivemos a Revolução na Alemanha, mas ela foi esmagada pelo Freikorps. Tivemos o soviético húngaro do Bela Kun. Bela Tar era um cineasta húngaro maravilhoso que morreu agora, né? Faz pouco tempo. E eu sou super fã dos filmes dele, né? Foi o soviético do Bela Kun, que só durou 4 meses. E em 1920, o Exército Vermelho foi derrotado às portas de Varsóvia, né? É claro que não existe história contrafactual, mas numa dessas, se a Revolução tivesse sido bem sucedida na Alemanha, na Hungria, e ainda o Exército Vermelho tivesse tomado Varsóvia, talvez a gente teria uma União Soviética que fosse até o Rio Reno, né? Mas é claro que aí vira mera especulação sem qualquer base empírica, né? Isso serve para conversa de boteco e não para o meio acadêmico. Mas Lenin, em 1915, sonhava, né? Então essa guerra absoluta, né? Ele pensa nessa guerra absoluta de classes, né? Que é o único exemplo, né, que eu consigo conceber. Beleza? E bom, qual o papel da informação na guerra para Clausewitz, levando em conta que ele deu uma boa atenção para esse tópico? A informação, que aí é aquele ponto que até eu citei rapidamente, né? Com sorte, com muita sorte, o comandante, o líder militar, né, e o comandante de campo, o líder político, eles só vão saber aquilo que se está acontecendo do seu lado. Ou então, às vezes, nem isso. Ou seja, então, Mussolini foi informado em 1940 que o povo italiano queria entrar na guerra, que o povo italiano queria se cobrir de glórias que nem o povo alemão. Só que, na verdade, os italianos não queriam guerra, né, em 1940. Né? Então, os assessores de Mussolini falaram para Mussolini o que Mussolini queria ouvir. E, de fato, a Itália, na Segunda Guerra Mundial, é mais pra gente rir, né, do que qualquer outra coisa. Né? A Itália, né, a Itália na Segunda Guerra Mundial foi um desempenho horroroso, né? Risível. Né? Agora, na melhor das hipóteses, um líder vai saber, o comandante vai saber o que acontece do seu lado. Agora, o que acontece do outro lado? Porque aí também, quando você consegue uma informação do outro lado, a pergunta é, essa informação é fidedigna, é confiável? Ou será que eu só estou vendo aquilo que o adversário quer me mostrar?
Ou pior ainda, né? Ou será que eu estou vendo aquilo que eu quero ver ao invés daquilo que está acontecendo, né? Então, a informação, ela cai nesse ponto que você não tem certeza. Não há como ter certeza de nada, né? Por exemplo, um evento, né, que Barbara Tuchman conta no seu Canhões de Agosto, né? Vamos lembrar, né, que Barbara Tuchman, ela não citou as fontes, né, que ela consultou, caramba. Então, os Canhões de Agosto, eu não sei se ela leu algum diário em algum arquivo e pronto, e só esqueceu de citar, porque não estava afim, estava com preguiça, ou então se tirou as informações da cabeça dela, né? Mas vamos aceitar que ela não inventou nada. E diga-se de passagem, né? Débora tá falando mal do... Cara, a escrita da Barbara Tuchman é ótima, cara. Os Canhões de Agosto a gente lê como uma novela, cara. Assim, novela no melhor sentido do termo, né? Você lê aquelas 500 páginas de uma vez, né? Que ela escrevia muito bem. Então tem um evento lá que ela descreve, né? A Batalha de Tannenberg, que os alemães só não venceram os russos com mais facilidade em Tannenberg em agosto de 14, porque eles não acreditaram que aquilo fosse verdade. O exército russo, né, quando a gente pega aí a leitura da Barbara Tuchman, ele estava muito mal preparado para a Grande Guerra de 14-18. A derrota para o Japão não tinha estimulado uma reforma profunda necessária, né? Então, os russos, né, em agosto de 14, despacharam 2 exércitos para a Prússia Oriental, né, onde só estava o 8º Exército Alemão. A ideia dos 2 exércitos russos, então, era cercar o 8º Exército Alemão, dizimá-lo e dali marchar até Berlim. Porém, os 2 comandantes do exército russo trocavam mensagens de rádio. Vejam bem, né? Aí, às vezes, eu falo as coisas e o pessoal, esse Demo tá inventando. Não, é sério. Eles podem ler na Barbara Tuchman. Eles trocavam mensagens de rádio sem usar nenhum código secreto. Falavam naturalmente lá em russo. Pá, e aí, você tá onde? Eu tô aqui. Aí, você tá indo pra onde? Eu tô indo pra lá, tal. Ou seja, nem pra usar a língua do P. Vou pôr CP, vá pá, nem isso. Quando a inteligência do 8º Exército, né, o setor de inteligência do Estado-Maior do 8º Exército alemão, entregou as transcrições pro comandante do 8º Exército e pro chefe do Estado-Maior, eles olharam e ficaram indignados. Pensaram, não, os russos acham que nós somos estúpidos. Isso só pode ser uma armadilha. Ninguém é tão burro assim. Ninguém é tão tapado de... E não acreditaram. Mas só que aí, depois de 2, 3 semanas acompanhando a movimentação do exército russo e mandando batedores para... Eles viram que sim, eles eram burros daquele jeito, estavam trocando mensagens de rádio sem usar nenhum código secreto. A partir desse momento, em Tannenberg foi isso, né? O 8º Exército Alemão barrou o 1º Exército Russo, marchou acelerado, dizimou o 2º e aí voltou e dizimou o 1º. Sim, porque eles dominavam as mensagens de rádio. Então, se você tem informação de onde o seu adversário está, para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, cara, se eu sou goleiro e por algum motivo estranho eu leio o pensamento do batedor do outro lado e sei para que lado ele vai chutar, cara, 90% da defesa já está garantida. A menos, é claro, né, se o goleiro for o famoso mão de alface, né, aí a bola passa. Mas se o goleiro for bom e souber, com certeza, para que lado, né, tanto que aí o seu batedor de falta tem que, ele tem que também enganar o goleiro, né? Ele tem que fazer com que o goleiro pense que ele vai chutar pro outro lado que ele realmente vai chutar, né? Mas então a informação na guerra, ela é absolutamente essencial, mas como ter certeza que a informação é válida? E aí a gente pode pensar outro exemplo também, né? O exemplo do cadáver espião, que até foi usado... que ele ajudou no dia D, né? Você deve conhecer essa história, Iclis, né? Já que você é o nosso grande especialista em dia D. Os aliados, né, pegaram lá um sargento inglês que tinha morrido. Não, que sargento? Era um soldado raso, mais velho, ele tinha morrido afogado, porque foi à praia. E aí, assim que ele morreu, eles vestiram o cara como general, botaram planos de invasão para Calais e despacharam ele pelo Canal da Mancha, né? E quando os alemães acharam o corpo, acharam os planos lá e tal, estudaram, examinaram tudo e concluíram que era verdade. Então, a informação na guerra é absolutamente essencial e, ao mesmo tempo, é algo que no final você vai ter que confiar no seu instinto. Vamos até o último exemplo disso, né? Stalin foi avisado em maio, junho de 1941 que a invasão alemã era iminente, a Operação Barbarossa. Stalin foi avisado, e não só pelos embaixadores dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Um espião de
de Stalin já estava no Japão. O Richard Sorge avisou também. E Stalin não acreditou. Falou, não, isso aí é mentira. Os ingleses que plantaram isso, né? Porque, e de fato isso era verdade, ou seja, se Hitler e Stalin se autodestruíssem, cara, Churchill seria o cara mais feliz do mundo, né? Os ingleses iam amar, né, que se a Alemanha e a União Soviética se destruíssem. Mas a coisa saiu pela culatra, né? Os ingleses tiveram que engolir o orgulho e pedir ajuda, né, da União Soviética, né? Tiveram que se aliar ao seu odioso adversário. Então, veja bem, Stalin não acreditou. E aí veio a invasão alemã. Já 6 meses depois, quando Richard Sorge, né, o espião alemão em Tóquio, ele era alemão, mas ele virou espião do Comintern. Quando Richard Sorge, espião, né, do Comintern em Tóquio, avisou que os japoneses não iam atacar a Sibéria, iam atacar Alhures, né, iam atacar Pearl Harbor, aí Stalin acreditou. E aí liberou para dezenas de divisões siberianas saírem da Sibéria e irem para Moscou, aonde Zhukov usou. Ele soltou os siberianos na hora certa, né? Caiu a neve sobre Moscou, ele soltou os siberianos, né? Um siberiano que se preze, 20 abaixo de zero para ele é uma primavera, né? Então pronto. E aí, então quando e como confiar na informação? Cara, que aí até uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus alunos é que numa guerra, a melhor posição possível é você receber ordens, né? E não dar ordens. Que é aquela coisa, você tá lá, você é o major, né? Então você recebe a ordem, tal, conquiste a colina tal. Você vai lá com sua tropa, tenta conquistar. Se deu certo, você avisa, ó, é nossa. Não deu certo, você fala, ó, não deu certo, aconteceram vários problemas, solicito novas instruções. Pronto. Sim. Agora, se numa guerra você é o comandante supremo, você não tem pra quem perguntar. E aí o cara sabe, né? Ou eu tenho uma boa ideia que bola um bom plano e a gente vence, ou então, se eu fizer besteira, ou se eu não perceber corretamente, a gente vai se ferrar de verde e amarelo, né? Mesmo estando no Brasil. E aí? Então, a posição do comandante supremo sempre é complicada, né? Sempre é complicada. Que aí, o comandante pressupõe, né? Ele parte do princípio que as tropas vão cumprir as ordens que ele deu com alguma exatidão. E o comandado pressupõe que o plano maluco que o comandante fez não vai levá-lo à morte certa. Então, e a partir do momento que se quebra essa relação de confiança, você está mal parado. Então é isso. Informação é importante, mas problemática, né? No mínimo, muito problemática. Clausewitz foi o primeiro, talvez seja o fundador, do estudo da guerra como um programa de pesquisa científica. Outro conceito importante para ele é o de fricção. Você pode explicar para a gente o que ele fala sobre isso? Sim, fricção barato. Clausewitz, ele propôs a lei de Murphy antes de haver uma lei de Murphy. O que é a fricção? Fricção é basicamente tudo aquilo que pode e vai dar errado. Que às vezes, vamos imaginar aí, querido ouvinte, você planeja uma noite romântica, sabe? Cinema, jantar, e aí o céu é o limite e tal. E quanta coisa pode dar errado numa noite dessa, por mais que se planeje? Tá, tudo pode dar certo, mas alguma coisa pode sair também do controle, e aí vocês vão ter que improvisar, né? Torcer só para não sair tanto do controle que estrague a noite toda. Mas isso eu tô falando só para 2 pessoas, né? Um suposto encontro romântico. Imaginem só movimentar um exército com dezenas de milhares de soldados. O que pode dar errado? Muita coisa vai dar errado. Então, a fricção em Clausewitz, tudo aquilo que pode dar errado e vai dar errado. Que certeza podemos ter sobre a fricção? Vai rolar. De alguma forma ou de outra vai rolar. Agora, se ela vai rolar a nosso favor ou a favor do adversário, ou até contra os dois, ou seja, se um vulcão entra em erupção, mata ambos os exércitos, né? Mas aí como vai acontecer não se sabe. Então, tanto que aí Clausewitz chama bem atenção para isso. Você vai planejar, beleza, mas você tem que estar em cima para o ajuste fino do seu planejamento na hora da batalha. Que até, inclusive, aqui 2 conceitos essenciais, né, que muito maltratados, né, ultimamente, principalmente nas narrações esportivas, né? Tática e estratégia, né? O que é a tática, né? Tática é a arte de ordenar o exército para a batalha, de modo a enganar o inimigo. A boa tática é aquela que o inimigo só percebe quando já é tarde demais para fazer qualquer coisa. E a estratégia é a ordenação de várias batalhas para ganhar uma guerra. Então, na Fórmula 1 o pessoal fala que a estratégia de troca dos pneus. Não!
comum, né? Eu fico xingando a TV, né? E minha mulher me chama de maluco, né? Mas não existe estratégia de troca de pneus numa corrida, ora, existe estratégia de você amarrar as corridas para ganhar o campeonato, né? É tática, né, de troca de pneus. Mas vejam bem, esse ponto da tática, não importa se você faz o plano mais besta do mundo ou mais elaborado. O que importa só é o adversário cair nele. Se eu fizer o plano mais elaborado do mundo, mas o adversário não se comportar do jeito que eu esperava que ele se comportasse, não vai adiantar nada. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e xingo ele e não valeu, né? Você não fez o que eu estava esperando. Isso não existe. Por isso que, ou seja, um bom comandante, ele tem que estar preparado para improvisar, ou seja, para pegar aquilo que deu certo e fazer continuar dando certo, ou dar mais certo ainda, e aquilo que está dando errado, corrigir e fazer dar certo. E engraçado que Clausewitz tinha uma máxima para isso. Né? Napoleão tinha uma máxima para isso também que Clausewitz falava. Tem essa máxima de Napoleão barato, né? Se um general não sabe o que fazer diante do imprevisto, então ele está no lugar errado. Um general tem que saber improvisar diante do imprevisto. Porque, como o próprio nome diz, o imprevisto não pode ser previsto, caramba, né? Ou seja, ora essa. Por isso tem esse nome. Então você tem que saber improvisar. Se você não sabe improvisar diante do imprevisto, cara, vai receber ordens, seja rebaixado, né, a tenente, né, e vai obedecer a ordens. Porque você tem que saber improvisar, né? E é justamente a fricção vai rolar, vai acontecer de qualquer forma. De que forma? Não se sabe, né? Porque por isso que é imprevisto, né? Na Batalha da Grã-Bretanha, em 1940, ingleses e alemães, após a queda da França, e desde o início da guerra também, ingleses e alemães estavam evitando bombardear cidades, né, do inimigo. Não por qualquer consideração humanitária, mas sim para evitar retaliação. Tanto que a primeira fase da Batalha da Grã-Bretanha, a Luftwaffe só atacou campos de pouso, né? Que até foi nessa fase que os pilotos ingleses estavam morrendo mais rapidamente do que a RAF podia treinar novos, né? E obviamente essa era uma informação muito bem guardada na Inglaterra, né? O Dowding não ia confessar isso publicamente nem sob tortura. Se a Luftwaffe, né, o contrafactual, se a Luftwaffe tivesse continuado aquela campanha contra os campos de pouso da RAF, mais algumas semanas, a força de caça ficaria no solo por falta de pilotos. Mas é claro que ele não ia falar isso. Alemães, continuem o que estão fazendo que tá se ferrando, né? Claro que não. E aí, num dado momento, um Heinkel 111, ou um Junkers 88, um dos dois, um bombardeio alemão, se perdeu no fog, né, no nevoeiro noturno na Inglaterra, estava entardecendo, anoitecendo, e aí eles viram, não sabemos onde estamos, joga a bomba aí e vambora, né? Então jogaram as bombas, miraram para o sul e foram embora. Só que eles estavam sobrevoando o subúrbio de Londres, né? Então as bombas caíram no subúrbio de Londres, Churchill ordenou que se bombardeasse Berlim, Hitler ficou furioso e o ataque aos campos de pouso acabou e a Luftwaffe passou a só atacar Londres. O que deu à RAF o refresco que eles precisavam. Atacar Londres, é claro. Os londrinos foi uma desgraça completa, né? Caindo bomba em cima deles, matando civil adoidado. Para a RAF foi absolutamente maravilhoso. Eles conseguiram respirar e conseguiram manter os seus aviões voando. Então o Hugh Dowding, né, que era o comandante da força de caças da RAF, com certeza ele também não falou isso publicamente, né, porque ele não era maluco, mas com certeza ele ficou aliviadíssimo, né? Ele comemorou, né, quando os alemães passaram a atacar Londres, né, e outras cidades, né, e pararam de atacar campos de pouso. Ou seja, fricção é isso. Tudo pode acontecer, né, inclusive nada, né, mas vai afetar o seu planejamento. Porque, como eu falei, o plano para dar certo depende que seu adversário faça do jeito que você está esperando. Olha só isso aí já deixa a guerra indeterminada. Vamos lá. E que outros pontos do livro são mais relevantes para os estudos militares, levando em consideração que muitos oficiais leram Clausewitz e se inspiraram nele, né? No caso, que ideias do livro você vê sendo aplicadas em guerras posteriores, pelo menos as que você acha que são dignas de nota? Apesar de que você até já fez um pouco isso, mas se quiser citar outros exemplos. Vamos ter muitas leituras erradas de Clausewitz, né? Então, os franceses interpretaram Clausewitz como a busca de uma batalha decisiva. Vamos fazer batalha de aniquilação e pronto.
Cara, isso aí também é uma leitura horrorosa, né, de Clausewitz. Porque Clausewitz, não, de momento nenhum, ele bota uma chave de vitória, né? Não bota, né? E veja bem, os alemães adoram batalhas decisivas, sim, porque a Alemanha é um país central, ou seja, a Alemanha tinha, nas duas guerras mundiais, a Alemanha, e também em outras guerras, a Alemanha tinha inimigos a leste e a oeste. Então, sim, é claro que a Alemanha busque, né, uma batalha decisiva. Mas não é disso que Clausewitz fala, né? Interpretá-lo assim Ou então Schlieffen, né? Que fez aquele... Que aí daria outra coisa, né? As controvérsias sobre o plano Schlieffen, que até depois a gente marca aí para conversar sobre isso, né? Que daria uma coisa legal. Schlieffen, ele se dizia seguidor de Clausewitz, mas o plano dele, além de outros problemas, o plano dele não dava espaço para improvisação. Ou seja, se ele tivesse sido aplicado, e o plano Schlieffen nunca foi aplicado, né? Olha o momento polêmico aí. O plano Schlieffen nunca foi aplicado, porque também Schlieffen já tinha morrido, né? Tivemos a aplicação do plano do jovem Moltke, em 1914. O plano Schlieffen não dava espaço para o improviso. E você tem que ter espaço para o improviso. Você tem que pensar, e se isso não der certo, o que a gente faz? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Que aí é até interessante, que como os franceses não leram direito Clausewitz, em 1915, eu sempre lembro dessa história, com certeza eu devo ter falado dela, né, no episódio lá sobre a Primeira Guerra Mundial, com Darrois, né, quando a gente fizemos aqui. Teve um general francês, em 1915, quando ele olhou para aquelas trincheiras na frente ocidental, e sem chance de eu lembrar o nome dele, ele olhou e falou, cara, eu não sei o que fazer, isso aqui não é guerra. Ou seja, no pensamento desse general francês, me ensinaram que guerra era uma coisa na academia militar, e eu tô chegando aqui e eu não tô reconhecendo essa coisa. E aí depois, quando acabou a Grande Guerra, os franceses achavam que a Segunda Guerra Mundial ia ser igual à Primeira, né? Tanto que eles construíram uma trincheira gigante na divisa com a Alemanha, né? A linha Maginot. E o que a linha Maginot fez? Foi uma das coisas mais idiotas para se gastar dinheiro público, né? Quer dizer, se a gente procurar bem, a gente acha outras piores. Mas essa linha Maginot tá no topo, né? Não serviu para nada. A linha Maginot protegeu mais a Alemanha do que a França. E por quê? Porque os franceses achavam que a guerra seguinte seria igual à primeira. E não foi. E aí, então você jamais pode se preparar numa guerra achando que ela vai ser exatamente igual à guerra anterior. E Clausewitz mostra isso, né? No final do capítulo 1 do livro 1, Clausewitz fala, a guerra é um camaleão. A guerra vai mudar, né, de aparência, mas vai se manter essencialmente a mesma, mas ela vai mudar de aparência. Que até aí a gente entra, né, naquela distinção que Heidegger faz de fenômeno e aparência, né, que é bem interessante. Ou seja, Clausewitz, ele morreu antes de Heidegger nascer, né? O que é o fenômeno? Fenômeno é a coisa que se mostra como realmente é. E a aparência é uma manifestação enganosa do ser. Então a guerra se manifesta, né, aparece de formas diferentes ao longo da história, mas ela tem esse núcleo duro, né? Por isso que a guerra é um camaleão. Então vejam bem, né, se a gente pegar um manual militar de como treinar um exército, um manual desse de 1952, do final dos anos 40, esse manual só vai estar lá com as táticas da Segunda Guerra Mundial. O que esse manual valeria para hoje, né? Que você tem drones? Nada, né? Se há 30 anos atrás os Estados Unidos deslocavam seus porta-aviões nucleares, falando, tá vendo aqui, ó, símbolo do poder estadunidense aqui. Hoje, na guerra do Irã, né, infelizmente nenhum foi afundado, né, eu teria rido muito, né, se algum tivesse sido afundado, mas hoje está dolorosamente claro, se bem que os chineses já tinham indicado isso também, alguns anos atrás, né, com seus mísseis anti-porta-aviões, que o porta-aviões hoje não é mais um símbolo de poderio. O porta-aviões hoje é um alvo grande. Da mesma forma também que o encoraçado era o creme de la creme em 1914, 15. E entre 1940 e 1942 tivemos aí os melhores encoraçados já lançados, né? O Bismarck, seu irmão gêmeo Tirpitz, e depois o Yamato e o Musashi, né, os dois primeiros alemães e os dois últimos japoneses, mas só que essas 4 belonaves soberbas, elas chegaram tarde demais, porque em 1940, um encoraçado, ele sem cobertura aérea, ele é inútil. Assim como um porta-aviões hoje pode se virar uma coisa inútil, né? Vira um alvo grande. A guerra é um camaleão, né? E Clausewitz já falava isso, a guerra é um camaleão. Ela está sempre em evolução, sempre em movência, né? Então, a gente tem que ler Clausewitz, né, com esse cuidado, né? Não procurando ali fórmulas prontas, mas sim orientações, um norte, né? Que aí é aquilo que eu falei, qual é o objetivo da guerra? Né? Então, os Estados Unidos ganharam a guerra contra o Iraque, com a invasão a partir de 2013? Não ganharam a guerra. Mataram até o Saddam Hussein, mas ganharam a guerra? Não. Eles saíram de lá e
E o Iraque está entregue lá à violência sectária, né? Ganharam a guerra do Afeganistão? Não, porque nunca conseguiram controlar todo o Afeganistão. Tanto quando eles saíram, o Talibã foi e retomou Cabul de novo e pronto, imediatamente, né? Ou seja, fim, né? Então, a grande questão aí, guerra não é invadir território, a guerra é você convencer o seu adversário, é você desarmar o seu adversário, você convencê-lo que é melhor ele se render do que resistir. Se você consegue fazer isso sem disparar um tiro, muito melhor, né? Então essa é a lição ainda não conhecida de Clausewitz, apesar de ter sido impressa há quase 200 anos. Então, quando a gente fala em entender Clausewitz errado, um autor que aparece é o John Keegan, que escreveu aquele... acho que é Uma Breve História da Guerra, uma coisa assim, não sei. Uma História da Guerra. Isso, Uma História da Guerra. E que ele escreveu aquele livro basicamente para detonar o Clausewitz, e me parece que o John Keegan não entendeu muito bem o Clausewitz, né? Então, se você puder comentar um pouco a respeito. Sim, não, isso aí é muito divertido, né? Como eu comento numa nota de rodapé da introdução do Sob o Céu das Valquírias, Keegan brigou com Clausewitz e perdeu a briga. E vejam bem, né? E antes que, você odeia o Keegan? Cara, John Keegan, se não foi o maior, foi um dos maiores historiadores militares do século XX. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho vários livros dele aqui, né? Tem, inclusive, Uma História da Guerra, né, que eu li, assim que saiu a edição brasileira, eu li, né, há mais de 30 anos atrás, em 95. O título desse livro é maravilhoso, Uma História da Guerra, é maravilhoso, esse perfeito. Mas agora, o Keegan tinha um problema. Quando ele se metia em filosofia ou em teoria, ele se embananava todo e se lascava sozinho, né? Por quê? Ou seja, Keegan briga com Clausewitz por conta aí da assertiva, que a guerra é um instrumento político, né? Ou seja, a guerra é a continuação das relações políticas. Que aí Keegan fala, não, Clausewitz estava errado, porque a guerra é cultural. E é cultural porque o homem fazia guerra antes de aparecer um Estado. Ou seja, como é claro, isso jamais aconteceria, né? Porque, para começar, o Keegan era muito mais velho do que eu, mas se o Keegan tivesse sido meu aluno, ele teria sido reprovado imediatamente, né? Ou seja, a cultura existe antes da política porque a guerra existe antes da política, a guerra existe antes da política porque a guerra existe antes do aparecimento do Estado, ou seja, só há política onde há Estado. Que burro, né? Ou seja, com perdão, tá? Desculpa aí, Keegan. Mas, então, uma coisa não exclui a outra. A guerra é um elemento cultural? Sim. Que, grosso modo, aí pra gente não ter que recair em discutir antropólogos adoidados pelos próximos 6 meses, grosso modo, aquilo que não é cultural no homem é biológico. Tá bom. Então a guerra é cultural, sim. Mas a guerra é política também, Horácio. Uma coisa não exclui a outra. Ou seja, política é o quê? O exercício do poder, né? Ou seja, então, enquanto Hannah Arendt, que eu citei, ela não leu da guerra e fez aquela crítica errada, Keegan fez pior, porque Keegan leu da guerra e não entendeu. Por isso que ele briga e perde com Clausewitz. Desculpe a risada, mas é inevitável. Não dá nem pra dizer que ele brigou com o Clausewitz, né? Ele brigou com um sósia mal feito. O espantalho do Clausewitz, né? Vestiu o espantalho de Clausewitz e brigou com ele. Ele fez, talvez até ainda pior, né? Eu, quando era criança, às vezes eu jogava xadrez sozinho, né? E ganhava, né? Keegan jogou xadrez sozinho e perdeu. A principal obra é Da Guerra, ou Von Krieg, em que ele tenta sistematizar um conjunto de conceitos básicos para o entendimento sobre a guerra, como se pensar sobre a guerra. E no meio dos estudos militares, uma curiosidade que eu tenho há bastante tempo é sobre eventuais comparações que são feitas entre o Clausewitz, especificamente o Da Guerra, né, e a Arte da Guerra do Sun Tzu, né. Eu queria saber se existe esse debate do meio militar sobre preferência e tal. Tem muita gente que fala bem, né, do Sun Tzu, né, mas é aquela coisa, Clausewitz nunca leu Sun Tzu, né, ou seja, só vai ter edição ocidental do Sun Tzu só a partir dos anos 60 ou 70, né, a mais famosa é aquela que o James Clavell, né, o autor de Shogun, fez o prefácio. Então, Sun Tzu só foi conhecido aqui no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Hein. A minha experiência pessoal com Sun Tzu, né, inclusive comprei essa edição, que era o prefácio de James Clavell, né, que tem dois katanás na capa, né, bonitona. E aí comecei a ler, e logo no início do livro, aí o Sun Tzu fala aquela bobagem, né? O general que me lê vai vencer todas as batalhas. Aí eu fechei o livro e joguei no lixo. Pô, né? Como assim, né? Então Sun Tzu,
Ele é muito inferior. Por conta disso, é claro, ele fez isso de autopromoção, mas depois... Eu minto, eu não joguei fora na hora. Eu acabei de ler e depois joguei fora. Mas pelo menos valorizei um pouco meu dinheiro. Mas ali ele só coloca máximas, né? É que nem a Arte da Guerra do Maquiavel. A Arte da Guerra do Maquiavel tem máximas interessantes também, que nem Sun Tzu. Maquiavel, agora por outro lado, Maquiavel ele é melhor também do que Sun Tzu, porque ele coloca toda a questão cívica do soldado, né? No Arte da Guerra, né? Isso é muito importante, né? Que não tem no Sun Tzu. E é claro, Clausewitz está muito além, né? Porque Clausewitz ele pensa justamente nisso, ou seja, Clausewitz, em momento nenhum, fala: olha, eu sei a chave da vitória, sei como ganhar. Porque é muito importante aí, nesse ponto, aquela assertiva dele, logo no início do capítulo 1, que a guerra é a colisão de duas forças vivas e não a ação sobre massa inerte. O que isso significa? Significa, se eu pegar agora, né, acabando essa gravação aqui, se eu baixo aqui da internet uma receita de bolo, aí eu vou para a cozinha e pego essa receita de bolo, sigo ela para e passo, né, misturo todos os ingredientes na ordem e proporção corretas, o resultado será obrigatoriamente um bolo gostoso. Ponto, não tem erro. Eu pego uma receita de bolo de chocolate, sigo igualzinho está lá escrito na receita, o resultado será um bolo de chocolate. A manteiga não vai sair correndo, os ovos não vão se revoltar contra mim, não sei. Então, aí temos a ação sobre uma massa inerte. Já a guerra não, eu quero a vitória. O meu inimigo também quer a vitória. E aí? A vitória de um dos lados vai depender de vários fatores. Um deles seria um dos lados cair na armadilha que o outro montou. E o outro, ou então, a fricção ser a favor de um dos dois. Aí, é claro, tudo isso vai acontecer, mas o que garantia nós temos é que o adversário vai cair no nosso truque. Que aí tá aí você tem que pensar como o outro. Não é, se eu fosse fulano eu faria isso. Não, seu idiota. Se você fosse fulano, você tem que pensar como fulano e não o que você faria no lugar dele se você estivesse... É bem mais sutil, né? E daí imaginar o comportamento do outro. Quando a gente fala em imaginar o comportamento do outro, isso vale não só para o campo de batalha, como vale também para o campo político, né? E daí um conto que eu recomendo a todos, né? Que até já escrevi sobre isso, é a Carta Roubada do Edgar Allan Poe, né? Que ali na Carta Roubada o pessoal está pensando, não pensar o que eu faria no lugar dele, não. Eu vou pensar como ele para ver o que ele faria nessa situação. E aí sim, esse que é o ponto, né? Então, isso é muito difícil. Que aí é como aquele símile, né, que eu falei aqui da cobrança de pênalti. O goleiro olha para o jogador e tenta imaginar que canto ele escolheu para se jogar no canto. Aí o jogador olha para o goleiro e tenta imaginar o que o goleiro imaginou que ele está imaginando, para fazer o contrário. E aí o goleiro olha de novo para o jogador e tenta imaginar o que o jogador imaginou que o goleiro imaginou que o jogador está imaginando. E assim vai, também sem limites, né? Até que o goleiro escolhe um canto e seja o que Deus quiser, né? Então, essa indefinição, então Clausewitz ele vai mostrar muito bem, né, esse ponto, né? Ele não escreve isso explicitamente, mas em Clausewitz, Guerra em Clausewitz, é isso, você treina, você planeja e torce para dar certo e tenta consertar, né? Que aí, inclusive, até isso que ele bota no capítulo lá da fricção. Clausewitz é o único que fala isso de fricção, os outros, Sun Tzu e Jomini, por exemplo, vão falar: não, você vai planejar, faz o seu plano para ir para a batalha e pronto. E pronto como, cara? E quando acontecer a fricção? Clausewitz é o primeiro a pensar em fricção. E a fricção é inevitável, né, como eu disse. Mas, se não há remédio para fricção, se não há coisa mágica que a gente possa fazer, né, para evitar a fricção, a gente pode fazer uma coisa para diminuir os efeitos da fricção, os efeitos negativos. E qual é? Treino. Treino, treino, treino. Ou seja, um exército bem treinado ele é muito menos suscetível à fricção do que um exército sem treino. Ou seja, inclusive no caso alemão, eles sempre treinavam cabos, sargentos, tenentes e tal para assumir o comando da tropa quando os de cima fossem morrendo. Então morreu o comandante, e aí, pronto, o que a gente faz? Se rende, a gente não sabe o que vai fazer, não. O próximo comando assume o comando e mantém a coisa funcionando, né? Você tem que, na guerra, você tem que saber improvisar, né? Eu não lembro, outro dia eu tentei lembrar onde que eu tinha lido isso. Acho que é a frase de Napoleão, né? Mas eu não faço ideia de onde que eu li isso. Que uma das frases dele, ou atribuída a ele, era isso, né? Ele falando para os soldados, né? Eu vos trouxe ao salão de baile, né? Agora dancem se puderem. Tá aí. Agora vamos
vamos ver no que vai dar. Então isso, Clausewitz, é essencial. Você não tem igual. E já que a gente está falando de recepção, é importante citar que o Clausewitz foi muito influente não só no século XIX, mas também no XX, né? Ele influenciou gente como Dwight Eisenhower, George Patton, Leon Trotsky, Mao Tse-tung e, entre outros, Lenin. E como você chegou a publicar sobre a recepção da obra de Clausewitz nos escritos de Lenin, eu queria te perguntar como é que Lenin interpreta Clausewitz. Eu queria saber se isso aparece só nos escritos, ou se a gente sabe de alguma influência talvez na atuação de Lenin durante a Guerra Civil Russa. As outras figuras que eu falei, Mao Tse-tung, Trotsky, Eisenhower, se você quiser mencionar sobre eles, fica à vontade. Mas o foco da pergunta é mais na tua pesquisa mesmo, que é sobre recepção de Clausewitz em Lenin. Vamos lá, então. Lenin, ele foi exilado, né, pelo governo russo, e quando começou a guerra, ele estava na Áustria-Hungria. Inclusive foi preso, né, imediatamente. Né, começou a guerra, a monarquia dual prendeu, né, todos os indivíduos politicamente suspeitos, e Lenin foi de arrasta aí, né? Foi para cadeia. Aliás, qualquer movimento, né, de prender gente suspeita num país conservador, é claro que Lenin seria alvo. Mas aí um camarada de Lenin, né, foi até as autoridades e falou: olha, veja bem, ele é inimigo dos russos, né? Ele é exilado pelo governo russo e tal, e aí conseguiu a soltura de Lenin. Porém, como o gato escaldado tem medo de água fria, assim que foi solto, Lenin e a companheira dele, a Krupskaya, foram para a Suíça. Então, em 1915, Lenin chegou à Suíça, se instalou lá, né? E aí ele estava no exílio suíço, ou seja, a guerra comendo solto. Vamos lembrar também que Lenin, né, ele teve um desgosto tremendo lá com o fracasso da Segunda Internacional, né? Porque a Segunda Internacional tinha decidido que não ia deixar, que quando a guerra estourasse, eles iam fazer greves gerais em todos os países contenedores. Não deu certo, né? A solidariedade internacional perdeu para o pensamento nacionalista, né? Eu só imagino o último ato lá na Internacional, todo mundo indo embora, né, para se alistar nos seus respectivos exércitos, né, para se matarem nos campos de batalha, e Lenin gritando com eles, né, bando de imbecis, o que a gente tinha definido, ora essa? Seus idiotas, né? E aí Lenin, na Suíça, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Então ele releu Hegel, né, ele vai produzir Adoidado e, entre outras coisas, ele leu Clausewitz. Leu e anotou e pegou... Até eu peguei uma mania de Lenin, né? Ao fazer ele botava a parte importante do texto, né? Botava um NB, né? Um nota bene, né? Presta atenção, né? Italiano, né? E aí hoje, quando eu leio qualquer texto teórico, as partes importantes eu boto um NB também do lado, né? Mania de velho. Então Lenin, ele pensa, ele vai ler com atenção, menos a parte operacional, obviamente, e vai se prender na parte filosófica e política, né, de Clausewitz. O que eu achei interessante, né, assim, que aí teria que ir aos arquivos, né, para ver se achava, né, mas a edição mesmo, a edição física que Lenin leu de Clausewitz, mas tudo leva a crer que tinha mesmo, que não era a edição censurada, era do capítulo 26, mas eu só posso afirmar isso quando se algum dia tiver essa edição na mão, se é que será possível. Mas uma coisa engraçada é que Lenin não cita o armamento do povo, né, o capítulo revolucionário. Não cita, né, em momento nenhum, né, que é de estranhar, né, sendo que, é perfeitamente possível, então, que talvez a edição de Lenin tivesse esse capítulo faltando. Mas é interessante, né, como eu falei agora há pouco, que Lenin pensa justamente a guerra absoluta, que muitos falam, né, boa parte, muitos intérpretes aí de Lenin afirmam, né, que essa guerra absoluta seria a negação da esfera política. Mas quando a gente pega aí a guerra absoluta, não é uma negação, né? Se a gente pegar mesmo no capítulo 1 do livro 1, né? A guerra é um ato político, em Clausewitz, né? Todavia, se fosse um ato político completamente autônomo, só se fosse isso, uma manifestação de violência absoluta, a guerra tomaria o lugar da política a partir do instante que fosse provocado por ela. Então, e seguiria como uma coisa independente. Ou seja, então, a guerra absoluta não é a negação da política, a menos que somente se ela fosse concebida como um fenômeno autônomo. Daí que Lenin pensa a guerra absoluta mais no campo da luta de classes, e que depois aí encontraria abrigo aí nas teorias de Trotsky, né? da revolução permanente. Então, nesse ponto é interessante. Para outros líderes, vamos pensar, né, na guerra revolucionária do século XX, o Mao Tse-tung, né, de fato tem um papel fundamental,
geral, né, o líder da Revolução Chinesa, né, como ele vai pensar a revolução de uma forma vitoriosa, mas quando a gente pensa em guerra revolucionária, né, vou pensar em um outro líder ainda mais, que eu gosto mais, na verdade, né, que ele com certeza não é tão relevante quanto o Mao, mas ele tem uma importância gigantesca ainda assim, e ainda mais esse líder político, ele, o melhor general dele, venceram 3 potências ao longo de 35 anos. Quer dizer, ele nem estava vivo, né, quando se venceu a terceira, né? Mas esse general dele estava, né? Eu estou falando de Ho Chi Minh e Ivone Nguyen Giap. Giap, entre 1940 e 1975, ele derrotou Japão, França, Estados Unidos. Então, caramba, né? Que general tem isso no seu currículo, né? Que a gente vê muito bem a obstinação dos vietnamitas quando a gente pensa na definição de guerra, né, de Clausewitz, né? A primeira definição, né? Quer dizer, a segunda definição, melhor dizendo, que a guerra é um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade. Então morreu vietnamita pra caramba. Ou seja, o cálculo, né, que de ambos os lados, em 15 anos de guerra, foram 3 milhões de vietnamitas, né? Há sempre uma inflação de números, né? A gente nunca dá para confiar, mas foram milhões de vietnamitas mortos, né, de ambos os lados, né? Mas isso mostra aí a obstinação vietnamita para não se curvar aos Estados Unidos. Eles venceram uma guerra anti-imperialista, que aí de novo, né, o objetivo da guerra é forçar o adversário a se render à nossa vontade, é mostrar para eles que é melhor pedir a paz, se render, do que continuar resistindo. Isso é Clausewitz puro, né? Isso aí os vietnamitas vão levar até as últimas consequências, né? Então, quando a gente pensa aí nesse ponto da guerra revolucionária, aí estamos no terreno de Clausewitz, né? É interessante quando a gente pega os objetivos, né, dos Estados Unidos da guerra do Vietnã. Eles fracassaram nos 3 objetivos, né? O primeiro era vencer a guerra, perder. Aí o segundo objetivo, não perder, também fracassaram. E finalmente não perder de forma humilhante, né? E também não conseguiram, também entraram pelo cano nesse terceiro, né? Que aí é interessante quando entra aí toda aquela questão de mitologia política, né? Uma mitologia política recorrente, ou seja, os estadunidenses que replicam isso não estão sequer sendo originais, é a mitologia da facada pelas costas, né? Então, o que os alemães falaram nos anos 20? A Alemanha ia ganhar a Grande Guerra, né? Mas os comunistas, os judeus, os isso e aquilo, eles traíram a nossa pátria e deram facada nas costas. Eles que fizeram a gente perder a guerra, né? Foi tudo uma conspiração judaico-comunista e tal. E se acreditou nisso por muito tempo. E no caso estadunidense, você tem aí a versão, né, local dessa lenda, foi o que? A traição da imprensa, né? Não, porque os Estados Unidos iam ganhar a guerra do Vietnã. Porém, a imprensa traiu eles, dando notícias da guerra, e por isso os Estados Unidos perderam. Se a imprensa não tivesse se não fosse a imprensa livre, os Estados Unidos tinham ganho a guerra. Que é uma bobagem. É mais fácil acreditar no coelhinho da Páscoa, né? Do que acreditar nessa bobagem, né? A imprensa que traiu, né? Na verdade, tem um estudo da corporação Rand, de 1965, né? Que depois é conhecida como os Pentagon Papers, que em 65 eles já falavam que eles iam perder a guerra. Isso quando não tinha chegado a nem metade, né, dos 500 mil soldados, né, de 3 anos depois. Então, em suma, né, aí você tem essa questão de você saber saber impor ao adversário. O que, se você não consegue impor ao adversário, né, você não consegue desarmar o adversário, pronto, não há vitória possível. Então, sobre o Lenin, né, infelizmente ainda não foi publicado em português, deveria ter sido, né? Então, esse diário do Lenin sobre Clausewitz, ele só existe em 3 línguas, né? Em russo no original e a tradução francesa e a estadunidense, né? E inclusive, se você estiver me ouvindo aí, você tem uma editora e quer publicar isso, opa, vamos lá, vamos traduzir Lenin, né? E pronto, né? Que eu recomendo, né? Que aí vai ser um escrito inédito dele. E já tá aí, já é domínio público. Pronto, fiz aqui o lobby. Bom, ultimamente eu tô perguntando para os convidados sobre como abordar o tema de cada episódio em sala de aula, exceto quando é algum tema mais teórico e tal. Mas já que o tema desse episódio ele transita um pouco entre o teórico e um pouco entre história militar, guerras reais e tal, eu acho que dá para trazer, mas ao mesmo tempo eu acho que é difícil imaginar
você tirar uma aula do ensino básico para falar de Clausewitz, né? Por uma questão de tempo, currículo engessado, entre várias outras coisas. Mas num curso de história ou em relações internacionais, no ensino superior em geral, é plenamente possível dar aula sobre isso, né? Então, como é que você acha que, por exemplo, um professor de história contemporânea, algo assim, poderia abordar Clausewitz em uma aula? Isso aí, no mínimo, né, você tem que botar os alunos para lerem o capítulo 1 do livro 1, né, da guerra. Que aí o bom que o Clausewitz ele mostra, né, todos esses mecanismos, né, da guerra, que Clausewitz ele é um instrumento também para a gente conceber, né, analisar as guerras em curso, né, que a partir, como eu falei, né, mesmo no período nuclear, que Hannah Arendt decretou erroneamente que Clausewitz estava obsoleto por conta da bomba nuclear, né, que ela fala isso no ensaio dela da violência. Na verdade, não, né? Clausewitz é a nossa tábua de salvação no período nuclear. Clausewitz é que vai nos guiar, né, por esses tempos tenebrosos, né? Então, o Clausewitz deve ser tratado assim como te trata Kant, Hegel, né, Platão, Aristóteles, né? Como mais um pensador que vai nos dar instrumentos, né, para lermos, né? Ele vai nos dar lentes teóricas, né, para lermos a realidade. Lembrando, né, que teoria do grego teorem, né, é modo de ver, né, que vem do grego homérico teoros, olhar criteriosamente para algo, né? Então, Clausewitz ele se encaixa com perfeição, né, nessa definição teórica. E daí, vamos tratá-lo como um autor vivo, né, assim como tratamos os outros autores relevantes, né? Maquiavel, por exemplo. Em um mundo onde o conflito e a estratégia moldam o curso da história, Da Guerra, escrito por Karl von Clausewitz, emerge como um dos textos mais influentes e duradouros sobre estratégia militar. E para terminar, eu queria pedir para você recomendar 2 livros sobre o tema, para além da dica óbvia que é ler o Da Guerra, né? A gente falou mais da metade do episódio sobre um livro, no mínimo é ler o livro, mas fora ele, o que você recomenda? Eu vou recomendar um livro e 2 artigos. O livro que eu recomendo foi justamente a minha porta de entrada para Clausewitz, né? Que é justamente os 2 volumes do Pensar a Guerra, Clausewitz, do Raymond Aron, publicado pela editora da UNB em 1986, ou seja, isso aqui a gente só acha em sebo. Mas eu recomendo muito, né? Que aí Aron faz um estudo que, inclusive, ele pensa, no primeiro volume, ele pensa Clausewitz no contexto do século XIX, para no volume 2 pensar Clausewitz no contexto da era nuclear do século XX. Então, Raymond Aron, Pensar a Guerra Clausewitz, mais do que recomendado, né? É a porta de entrada perfeita, obrigatória. Eu também vou recomendar aqui, então, 2 artigos, né? Que até os links já estão aí com você, né? Já te mandei, aí você pode botar os links aí no final do episódio, que um é do coronel Wagner Alcides, né? Clausewitz e suas traduções no Brasil, que é um guia muito interessante, né? Para mostrar aí as aventuras, né, do pensamento do general prussiano aqui nestas plagas, e também o link do meu artigo, né, sobre a leitura que Lenin fez de Clausewitz. A urgência da leitura, né, na guerra do bloco de notas de Vladimir Ilyich Lenin. Essas são as minhas recomendações. Então é isso, gente. Thelmo, você tem alguma consideração final? Primeiro lugar, obrigado, né, obrigado ao ICRIS, né, pelo convite, né, sempre um prazer imenso, né, fazer essas entrevistas, e sempre eu estou pronto para mais, ou seja, conte comigo sempre que precisar, sempre é um prazer tremendo. Agradeço aí ao público, né, que pacientemente aguentou a minha voz aí por mais de hora. E o que eu posso dizer mais? Né? Leiam Clausewitz, né? O clássico é uma lanterna que nunca extingue a luz, né? O clássico sempre vai ter coisas novas para nos dizer, né? Por isso que nós lemos ainda a República de Platão, apesar do livro ter mais de 2.400 anos. Então, e Clausewitz é a mesma coisa, o clássico ele inicia um diálogo, e esse diálogo se mantém
enquanto houver público leitor. Então leiam Clausewitz, né? Vocês não vão se arrepender. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do episódio. Ali vocês encontram meu Instagram, os links dos meus cursos, lá o curso sobre Mark Bloch, o curso sobre Michel de Certeau, o curso sobre como escrever TCC. Eu sei que muitos de vocês são graduandos de História, vocês vão precisar disso. E, claro, os outros links com o nosso patrocínio e tudo mais, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.